Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Patrícia e hoje nós vamos estudar a diversidade dos ecossistemas. O que é um ecossistema? Aqui eu tenho o desenho de um organismo, de um lobo. Esse lobo não vive sozinho. Ele vive com outros lobos num determinado local e aí forma a população. Essa população ela vive num determinado local e ela tem contato com outros seres vivos. A população dos lobos tem contato com os coelhos, com as cobras, com as plantas, que também são seres vivos. Todos esses seres vivos que vivem nesse local e interagem formam uma comunidade. Só que essa comunidade, ela não vive sem os seres não vivos. Vamos aqui para cima. Essa comunidade, esses seres vivos, eles dependem dos seres não vivos. Eles dependem da luz, do calor, do ar, da água. O conjunto entre os seres vivos e os não vivos de um determinado local forma o nosso ecossistema. Para ser um ecossistema também tem que ter interação entre os seres vivos e dos seres vivos com os seres não vivos. Por exemplo, o lobo aqui, ele se alimenta nesse caso desse desenho, do coelho. Está acontecendo uma interação entre os seres vivos. O coelho, ele depende das plantas. Está acontecendo outra interação entre os seres vivos. As plantas necessitam do solo, da luz, da umidade, da água. Está acontecendo uma interação entre seres vivos e seres não vivos. O lobo, coelho, os animais que moram aqui, que habitam aqui, eles também interagem com os seres não vivos. Eles também precisam de água, de ar, dos seres não vivos. Isso é um ecossistema. O conjunto formado pelos seres vivos, pelos seres não vivos, assim como suas interações. Todos eles interagem. Aqui nessa figura nós estamos vendo os seres vivos, as aves, os peixes, os caramujos, interagindo aqui com os seres não vivos. Aqui nós temos solo, temos ar, temos água, umidade, luz. Então aqui a lagoa pode ser considerada um ecossistema, um conjunto entre seres vivos, não vivos e a interação entre esses seres. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos, o biótico e o abiótico. O que são os seres, os componentes bióticos? Bio vem de vida. Então, os componentes bióticos são todos os seres com vida. Os seres abióticos são aqueles seres que não têm vida, que nunca tiveram vida. Aqui está mostrando uma ilustração e nessa ilustração nós podemos observar os seres abióticos desse ecossistema, que nunca tiveram vida, nunca vão ter vida. No caso aqui, o sol é um componente abiótico, a luz, o calor é um componente abiótico, a água é um componente abiótico, assim como o ar, a insolação, tudo isso são componentes abióticos, componentes, seres que não têm vida. O ecossistema também é formado pelos seres bióticos. Bióticos, nós já vimos que são seres que têm vida. Seres bióticos dessa ilustração: as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, os micro-organismos também são seres bióticos. Eles não têm vida, mas eles estão no ecossistema e eles são muito importantes, porque muitos deles fazem a decomposição. Quando um ser vivo morre, quando uma planta, um animal morre,
esses seres microscópicos, bactérias e fungos microscópicos, ajudam a fazer a decomposição. Então, não podemos esquecer que os seres abióticos nós temos aqueles multicelulares que a gente enxerga e também temos os unicelulares que nós não enxergamos, mas estão aí no ecossistema. E como pode ser um ecossistema? O ecossistema pode ser classificado em terrestre, como as florestas, os campos, ou aquáticos, como as lagoas, os mares. Um ecossistema pode ser maior, como nós vimos da floresta, ou o ecossistema pode ser menor. Existem ecossistemas bem pequenininhos. O jardim da sua casa pode ser considerado um ecossistema. Se você pensar que no seu jardim tem seres vivos, as plantas, os animaizinhos, os insetos, tem seres não vivos também, ar, umidade, água, luz, e esses seres conseguem se manter vivos aqui porque eles têm tudo que eles precisam nesse local, isso é um ecossistema. O seu jardim consegue se manter porque tem os seres vivos, os seres não vivos, eles interagem e formam um ecossistema. Aqui nós temos uma gotinha de água. Essa gotinha de água ela está em cima de uma folha. E nessa gotinha de água pode ter vários seres vivos que a gente só enxerga no microscópio. Aqui eu ampliei a imagem para nós vermos quais são os seres vivos que pode ter nessa gotinha de água. Pode ter algas, pode ter protozoários, todos esses seres microscópicos. E esses seres interagem. Uns se alimentam dos outros, eles têm umidade, têm luz, têm o calor suficiente para eles sobreviverem. Então, uma gota de água é um ecossistema. Tem seres vivos, tem os seres não vivos, a água, o calor, e eles sobrevivem nesse local. Então, esse local, a gotinha de água, é um ecossistema. Aqui nós temos um ecossistema que é artificial, foi criado aqui pelo homem. Ele fez um terrário, pegou uma garrafa, colocou terra, as plantinhas, tampou essa garrafa e nunca mais abriu essa garrafa. Essa garrafa está fechada desde 1972. Olha, antes de eu nascer, há muito tempo. Essa garrafa fechada, esse terrário, ele é considerado um ecossistema também. Por quê? Aqui eu tenho seres vivos, as plantas, no solo devo ter micro-organismos aqui. E esses seres vivos, eles conseguem sobreviver nesse local, porque eles têm tudo o que eles precisam. Eles têm alimento, eles têm umidade, têm calor. Então, essa garrafa, esse terrário, ele é considerado um ecossistema. A água que está nesse terrário, ela vai evaporar, vai bater nas paredes da garrafa, vai condensar e ela vai voltar aqui para a garrafa. Aqui dentro está acontecendo o ciclo da água. Então, essa garrafa não precisa nem ser aberta para ser trocada a água, porque a água evapora, bate na parede da garrafa e ela volta para o solo. Aqui um outro exemplo de ecossistema, outro terrário, usa o mesmo princípio. Está fechado aqui e esse sistema aqui é sustentável. Esse sistema aqui ele se mantém. O homem não precisa ficar colocando água aqui, ar aqui dentro, ele consegue sustentar. Tem os seres não vivos, o solo, as pedrinhas, o ar, a umidade. Tem os seres vivos, as plantas.
tem micro-organismos aqui, talvez tenha alguns animais, alguns insetos aqui dentro. E esses seres aqui interagem. Os animais têm o alimento que eles precisam, as plantas têm a umidade, o sol, os nutrientes do solo que ela precisa. Então, isso aqui é um ecossistema. A nossa boca é considerada um ecossistema. Ué, na nossa boca tem seres vivos? Tem seres vivos. Nós temos bactérias na nossa boca. Essas bactérias são as bactérias da cárie. E essas bactérias, elas têm umidade, têm a temperatura do nosso corpo, elas têm alimento, porque quando nós comemos, elas vão se alimentar do restinho de alimento que fica na nossa boca. Então, a nossa boca é um ecossistema. Pessoal, aqui algumas referências de onde eu peguei as figuras, as informações. Espero que vocês tenham entendido o que é ecossistema e que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima!